8h06 em Campos. Você está ouvindo a Folha FM 98,3, uma emissora do Grupo Folha da Manhã. Aliás, essa semana é aniversário da Folha, hein, Arnaldo? Sábado próximo agora, mas é claro e evidente. Motivos, né, não faltam para a gente comemorar, mas é claro que ninguém vai comemorar nada agora em virtude de toda essa situação aí. Até o show, né? O show do Zé Ramalho foi adiado, né, Nogueira? Pô, perfeito, para último sábado de setembro. E tomara a Deus, e Deus com certeza vai querer. Deus é brasileiro, não tem essa coisa, então, né, vai estar tudo bem lá em setembro. Tomara, se Deus quiser. Como você disse, o ciclo vai passar. Bom, e a gente está recebendo aqui hoje no programa o superintendente do Procon Campos, Douglas Leonardi, que está devidamente protegido por pertencer aí ao grupo de risco, como o Arnaldo explicou bem, ele também falou. Aí eu perguntei se ele sabia manusear bem essa máscara e tal, ele falou, tranquilo, Nogueira, aprendi. E as mãos sempre limpas. De como lidar, porque não pode colocar a mão na máscara em si, aqui na área de proteção do nariz e da boca, mas você colocou aí, você falou, não, Nogueira, acabei de esterilizar. Do álcool a todo momento para... mas nós tivemos uma aula aí outro dia recentemente. De como não fazer, né? De como não fazer. Perfeito. Arnaldo Neto. Vamos lá, eu vou trazer perguntas do grupo aqui pra gente já... Que aí eu posso me desvincular um pouquinho mais do telefone, né? Poder a gente já matar essa primeira etapa. Pergunta do Marco Alexandre, é estudante de Direito na UF Niterói. Ele coloca aqui dois questionamentos. Considerando que o tabelamento e congelamento de preços são medidas falidas que geram escassez de produtos e interferem no sistema de preços, como provado no governo Sarney na década de 90, na década de 80, né? 80, 90, na década de 90 e agora na Argentina, como abordar o aumento de preços decorrentes do choque de demanda sem causar maior prejuízos? Limitar a quantidade de compras por pessoas não seria mais eficaz? Vamos lá, já existe por parte do governo estadual, salvo o melhor juízo, que eu já li tantos projetos de lei que tá uma chuva de legislação todo dia, né? Você acorda com a legislação, no meio da tarde já foi revogada, à noite já tem outra. Então, eu li alguns projetos de lei durante essa semana e semana passada, de que já existe a possibilidade de limitação de compra de 4, se eu não me engano, frascos de álcool em gel, questão da máscara, tudo isso. Valendo observar o seguinte, que alguns fornecedores já de forma consciente estão fazendo isso, né? É uma revelação de responsabilidade social. Imagine você, uma pessoa, comprar 30 frascos de álcool, levar a prateleira todinha e deixar as outras pessoas todinhas sem o álcool. Ela vai ficar com o álcool guardado lá dentro da casa dela e as outras pessoas no mercado de São Paulo, não foi, o Arnaldo? Teve uma compra dessa e o pessoal acabou invadindo, porque o cara está comprando 2 ou 3 carrinhos daquele de atacadão, né? Grande. Inclusive, Arnaldo, é bom frisar que nós temos muitas denúncias de uma determinada farmácia aqui em Campos, na Pilinca, e que a denúncia foi no sentido de que essa farmácia comprou do supermercado ao lado. Eita. Todo o estoque por 7 e uns quebrados e vendendo nela a 30. Nós fomos lá investigar, inclusive eu tenho a filmagem do estabelecimento das pessoas entrando, os funcionários da farmácia entrando, pegando o álcool em gel e determinada pessoa distribuindo o dinheiro para cada funcionário. Essa foi a denúncia e a gente foi investigar, certo? Num primeiro momento, você acha estranho. A quantidade de gel álcool tirado da prateleira e fazendo esse rateio aí entre essas pessoas. Fomos lá no estabelecimento, no supermercado, e depois nós fomos nessa farmácia que foi denunciada. Chegando lá, a gente concluiu que os funcionários compraram para uso próprio. Ou seja, um funcionário foi lá, viu o que tinha na prateleira, ligou para os outros dizendo, aqui tem. E aí ele foi e segurou aquilo dali e, logicamente, 2 frascos foram para cada funcionário
daquela farmácia para uso próprio, certo? Então a gente concluiu essa situação, dando desfecho nessa denúncia como não procedente. E quanto a essa questão de tabelamento ou de limitação, qual a sua opinião particular? Olha só, nossa Constituição, ela preza pela liberdade econômica, livre iniciativa, né? E, logicamente, existe dentro da própria Constituição determinações, inclusive que estão aí nas notificações, de que o Estado promoverá a defesa do consumidor. Então, as normas constitucionais, elas devem dialogar. Em caso de eventual choque, deve-se sobrepor o interesse público, né? Então, nesses casos que a gente tem aí apreciado, o viés nosso é de proteção ao consumidor. Logicamente, Arnaldo, e eu tenho enraizado muito bem isso dentro de mim, porque eu fui professor de Direito Empresarial há muitos anos, que a gente tem que prezar pelo princípio da função social da empresa, da preservação da empresa, consequentemente. E função social da empresa nada mais é do que você empregar, o empregador recolher o fisco e várias outras funções que a empresa exerce. Eu não posso aqui, logicamente que a função do órgão é proteger ao máximo o consumidor, mas eu não posso entrar na intenção de sacrificar, liquidar o fornecedor. Eu tenho que ver quais são as situações perante ao caso concreto para eu ponderar nessa situação. Tem uma pergunta aqui do nosso amigo jornalista Frânio Abreu, né, que você praticamente já respondeu no bloco anterior, mas eu vou trazer aqui também para esclarecer ainda mais, porque na última pergunta você falou de grandes redes, e você vai entender o contexto da pergunta. Não só as lojas de determinada rede de supermercado de Campos aumentaram os preços de produtos de forma assustadora. Supermercados menores também acompanham esses abusos. O que está sendo feito para combater essa onda de aumento de uma hora para outra? No bloco anterior você falou dessa fiscalização e citou as grandes redes que temos aqui em Campos. Mas os supermercados menores também passam por esse tipo de averiguação, tanto que você citou os casos do Farol, né? Isso aí. Arnaldo, como bem ventilado nas notícias aí da mídia do município, da Folha da Manhã, o PROCON continua em fiscalização, certo? Então, a prioridade, o start nosso foi dos grandes supermercados que estavam sendo denunciados, certo? Sobretudo um estabelecimento. E aí, logicamente, que a gente está fazendo a fiscalização nos outros, né? A fiscalização se faz com todos indistintamente. E eu dei o exemplo aqui dos supermercados do Farol, que são supermercados pequenos, são mini mercados, né? Então, a gente está fazendo todo esse trabalho. Logicamente que o principal de início tem que ser o supermercado, porque a possibilidade de lesão é bem maior do que os mini mercados, os mercados de bairro. Essa questão de preço também, se a gente for entrar muito nela, pode existir agora, por causa dessa onda que a gente está vivendo aí, essa questão de denúncia de supermercado, preços abusivos e tal. O a gente vai falar um pouquinho mais na frente de postos de combustíveis, mas os recordistas de reclamação do PROCON sempre foram as concessionárias, né? Seja de água, de energia, de telefone. E a gente está vendo que o governo, de uma forma de resguardar, ou as agências reguladoras e o próprio prefeito aqui, tem resguardado o consumidor. Por exemplo, o prefeito Rafael Diniz proibiu o corte de água do município com a Águas do Paraíba. O Estado, até um projeto que o deputado Rodrigo Bacelar assinou junto com o Siciliano, proibiu também corte de água, luz e gás. Agora, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, suspendeu o corte também de fornecimento por 90 dias. Você, como uma pessoa que atua na área, como que está vendo essas medidas do governo em todas as esferas, seja na municipal, na estadual e na federal, agora com esse decreto da ANEEL, em resguardar o consumidor em um momento de crise como a gente está vivendo, uma crise sem precedentes como essa? Arnaldo, nesse momento, é essa atitude que a gente esperava dos legisladores. Porque quando se decreta aí estado de calamidade e vários fornecedores estão com suas portas fechadas,
e vários trabalhadores estão dentro de casa sem poder produzir, a consequência é de que o serviço essencial, os serviços essenciais sejam suspensos, sejam cortados a qualquer momento, porque você não vai ter dinheiro para pagar esses serviços essenciais. Então você criar um fôlego, né, diferindo aí, prorrogando o prazo de vencimento, com certeza não só ajuda o consumidor, não, ajuda toda a população. Certo, certo. Então são medidas que você já esperava realmente que fossem adotadas, né? Porque seria a situação caótica, no meu ponto de vista, se você... a gente falou aqui no primeiro bloco, é necessário resguardar, sim, a questão do isolamento social. Mas para quem vive de autônomo, conseguir dinheiro num momento como esse está difícil. Ficar sem acesso à água, que é essencial, por exemplo, para a higiene, seria um caos ainda maior, né? Arnaldo, é bom frisar que a gente sempre aguarda do legislador esse tipo de atitude. Mas quando não vem esse tipo de atitude, a gente tem que buscar a saída jurídica, né? Por isso que se fala muito em ativismo judicial, tal, porque no caso de omissão do legislador, o judiciário tem que se manifestar de alguma forma, não é isso? Então, a grande discussão no âmbito do direito do consumidor, em todos os congressos que eu tenho participado, é o superendividamento. Não sei se vocês já leram sobre essa situação. Nesse caso de pandemia, ia acentuar mais ainda. E a gente tem um fator que é favorável. Nós temos o caso de força maior, que é a Covid-19, né? E nós temos o caso fortuito externo, que é a prática de decreto por parte do Poder Executivo, da parte da chefia do Poder Executivo, seja em âmbito federal, estadual, municipal, impedindo que as pessoas trabalhem. Então, quer maiores causas de exclusão de causalidade, né, do que força maior e caso fortuito externo? O STJ tem, embora não esteja previsto no Código de Defesa do Consumidor, o STJ tem aplicado nas relações de consumo, como excludente de causalidade, essas duas situações. Ó, chegaram os números aqui ontem para mim, que os restaurantes e bares de São Paulo já têm aí um número de 3.000 funcionários demitidos. E que isso aí também implica, como é que você vai passar, você naturalmente não vai recuperar esse emprego de volta aí com instantaneidade, né? Com certeza. Você imagina se a medida provisória do início da semana, que estava prevendo aí a suspensão dos contratos por 4 meses, salvo o melhor juízo, e consequentemente os trabalhadores não receberiam durante esses 4 meses, o que iria virar o ano nosso. E os demais anos, né? Acho que economicamente esse ano já foi pro vinagre, né? Pensar no segundo semestre de 2021. Tentar sobreviver esse ano. Sobreviver esse ano para pensar no segundo semestre de 2021. Mas aí é um assunto dá até depressão de falar. Vamos para outra pauta aqui, porque... Posso enquanto você... Tem aqui uma pergunta da Camila U, mas se você tiver alguma aí... Não, só uma colocação do Dr. Rodrigo Stellit. Ele é presidente da OAB São Fidélis. Não sei se é amigo do senhor particular. Ou ele conhece bem o senhor, ele diz aqui, o Arnaldo e o Douglas, superintendente do PROCON, bom dia, excelente entrevista e esclarecimentos do superintendente do PROCON, doutor Douglas. Sugere a ele ligar para o superintendente do PROCON de São Fidélis, naturalmente para trocar alguma experiência. Possivelmente ele está sugerindo passar o know-how daqui de Campos para lá. Eu vou trazer uma pergunta. Nada, que isso. A Camila U, colega nossa jornalista, né, ela fala que, pedindo para você falar sobre rescisões de contrato de escolas e creches. Precisamos pagar multa e esperar um mês para cancelar a matrícula em caso de crise e calamidade, como está sendo vivido? Vamos lá, Arnaldo. Foi bom tocar nesse assunto. A gente estava no assunto supermercado, né, transcorrendo, mas já vamos entrar nesse daí para esclarecer a população. Meu telefone não para durante o dia com esses questionamentos de escolas, né, que com o decreto de ontem não deu tempo nem de eu ler direito, porque eu estou o tempo todo na rua,
Coisa que eu gosto de fazer logo quando eu acordo. Ler jurisprudência e ler legislação. Mas, logicamente, que eu me informei, 90 dias aí de suspensão das atividades escolares. Eu já conversei com o Dr. Marcelo Lessa a respeito disso. A gente está trabalhando para que seja feita uma reunião, possivelmente com o sindicato das escolas particulares, e chegar a um denominador, seja por meio de TAC ou outro instrumento, que os consumidores não sejam lesados nesses momentos. Até porque as escolas sem funcionamento, o custo baixa por demais. Tem um custo com funcionário, logicamente, mas o custo com água, com energia e com outros custos que estão embutidos aí na cobrança da mensalidade, não tem. E, Arnaldo, só concluindo o raciocínio, a gente está trabalhando nesse sentido. Como a gente vive e as relações jurídicas, a maioria delas aí circundam a relação de consumo, nós temos várias relações de consumo em discussão. Viagens, que contempla aí viagem aérea e pacote turismo, né? Questão de instituições. Nós temos outros também, o pessoal já me procurou. Casas de festa, que tinha casamento marcado, aniversário de criança, 15 anos, estão preocupadíssimos. Porque se eles tiverem que devolver de imediato tudo, fecham todas as casas de festa de Campos, certo? Então a gente está trabalhando com responsabilidade para chegar a um termo em que o consumidor não seja lesado, mas também que não seja sacrificado totalmente o fornecedor. Eu ia entrar, a próxima pauta aqui, o próximo assunto que eu ia entrar é justamente essa questão de viagens, né? Por exemplo, o PROCON pode atuar de alguma forma, mas de coibir a questão de rescisão, ou aconselhando? Qual o papel do PROCON nessa relação consumidor e quem oferta o serviço, a agência no caso, nesses casos específicos de viagens? Por exemplo, vamos citar, por exemplo, que o aeroporto de Campos, os voos estão suspensos. A maioria dos aeroportos do Brasil também suspendeu, as empresas de tráfego aéreo suspendeu a sua atividade, a maioria delas. Então, você tem todo um contexto aí de que impede viagem nesse momento, e nem é aconselhável, né? Só deixando claro aqui, não é aconselhável sair viajando nesse momento. Agora, como que fica essa relação cliente e o fornecedor do serviço nessa relação aí? O PROCON ele entra de forma direta ou ele mais tenta fazer um papel de conciliação nesse caso? Não pode entrar de forma direta, mas aqui eu já te antecipo o seguinte: existe um termo de ajustamento de conduta, não sei se vocês sabem, celebrado entre a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que é um órgão do Ministério da Justiça, Ministério Público Federal, Ministério Público do Distrito Federal e as empresas aéreas. E, resumidamente, lá está contemplado o seguinte: caso de remarcação de viagem, deixa em aberto 12 meses para que o consumidor, sem custo, possa fazer a remarcação da viagem dentro de 12 meses. E aí nós temos os casos de cancelamento. Cancelamento que você não quer mais viajar para aquele destino, né? Mas durante 12 meses você quer escolher outro destino. Nesse caso, está se dando a oportunidade também de se fazer o cancelamento sem qualquer ônus para o consumidor. Qual é o caso que o cancelamento vai gerar ônus para o consumidor? É o cancelamento onde o consumidor pede a restituição integral daquilo que ele pagou. E aí entra a questão que eu te falei. Quem que deu causa a esse cancelamento do contrato de viagem? A empresa aérea não deu, nem o consumidor, a princípio, deu. Força maior e caso fortuito externo por conta dos decretos aí dos chefes do Poder Executivo. Então, nesse momento,
o cancelamento, como está sendo por parte do consumidor, porque é ele que está pedindo, ele não está dando causa, porque a causa é contrária à vontade dele. Teoria da imprevisão. Ele está pedindo o cancelamento, está pedindo a restituição. Então, existe a previsão contratual que, em caso de pedido de cancelamento do consumidor, existe um percentual que vai ser descontado e o próprio Código Civil aplica isso. Se houver previsão no contrato de caso fortuito ou força maior, o devedor fica responsável em pagar. Você, desculpa eu não concordar com a lei, né, com o regimento, porque eu só estou cancelando, eu cancelo porque não é minha vontade, é contra a minha vontade que eu estou cancelando, então ainda tenho que pagar mesmo assim. Por isso por conta desse... Por isso que o nome do termo é termo de ajustamento de conduta. Né? Pode haver um acordo. Celebrado pelo, entre aspas, Autoridade Máxima de Defesa do Consumidor do país, que é a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, Ministério Público Federal, Ministério Público do Distrito Federal e as empresas aéreas. Né? Então chegaram a esse denominador. Agora você imagina o contrário, Cláudio. Eita. Você imagina todo mundo que estava com viagem marcada pedir o cancelamento e receber a restituição integral desse cancelamento. Também tem isso. Não é só o caso da gente que tem que ser analisado, né? O contexto foi a função social global, da empresa, a preservação da empresa. A gente tem que analisar isso nesse cenário de pandemia. E qual o percentual? Existe um percentual de restituição? Varia entre 10% e 30%. Mas isso tem que estar no contrato. Tem que estar previsto no contrato. Né? Então, a gente faz alusão aqui ao termo de ajustamento de conduta celebrado entre a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, Ministério Público Federal, Ministério Público do Distrito Federal e as empresas aéreas. A Lívia Cesário, a gente está quase no horário do intervalo aí, Cláudio, eu sei, mas eu vou só fazer aqui a leitura da pergunta dela, embora você já respondeu algumas coisas, mas ela traz mais alguns questionamentos, questão de creche, que envolve creche e escola particular. Bom dia, uma pergunta bastante pertinente, acho que não só para mim, mas para todas as mamães do Estado. A escola pode cobrar multa de revisão de contrato e ainda assim cobrar o prazo de pedido de cancelamento de 30 dias? Mesmo com essa pandemia, é uma situação atípica. Não teríamos como saber ontem, entre aspas, o caos que nos esperava, principalmente o financeiro. Porque se for assim, teremos que pagar a multa mais o mês que há de vir para tirarmos nossas crianças da escola. É o que você estava falando há pouco, né? Vai ter essa reunião aí para tentar um ajustamento de conduta. E já vou antecipando. O parâmetro que a gente vai utilizar é o parâmetro do termo de ajustamento de conduta que já foi celebrado para essas questões aéreas. Perfeito. Bom, são 8h30 agora em Campos, você está ouvindo a Folha FM e o Arnaldo Neto, eu sou o Cláudio Nogueira e nós estamos recebendo aqui neste programa o Douglas Leonardi, superintendente do Procon Campos, falando sobre esse momento aí que o comércio, atacado, varejista, os fornecedores, todos atravessam, né? E quais as funções aí do Procon neste momento. Voltamos, tem alguma questão aí, Arnaldo? Tá tudo, né? Parece não, acho que foi o prefeito, só para a gente fechar aqui esse bloco, mas tem gente de Manaus que já morreu, que saiu do eixo sudeste, o que estava entre Rio e São Paulo até ontem, essa noite já saiu desse eixo o número de mortos. Porto Alegre confirma a primeira vítima fatal por coronavírus na região sul. Então nós já temos uma morte também em Manaus e outra agora na região sul, que pode ser confirmada oficialmente mais tarde, está em 47 ainda o número, transformando esse número atualizado para 48. Vamos ao intervalo comercial, voltamos já com o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento do Laboratório Plínio Bacelar e da Clínica Proteus. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho,